Vamos entender o que são essas reações químicas. As reações químicas, elas acontecem todos os dias ao nosso redor, né? São transformações que vão ocorrendo com a matéria. Por exemplo, a ferrugem, formação de ferrugem, é uma reação química. A efervescência produzida por um antiácido em água, a combustão de um palito de fósforo. Todos esses três exemplos, né, são reações químicas, pois alteram a composição da matéria. Essas reações químicas, elas podem ser representadas por equações químicas. Nas equações químicas, nós temos os reagentes. Os reagentes são as substâncias que se encontram antes da seta e os produtos, as substâncias que são formadas, que se encontram depois da seta. Então, esses reagentes são as substâncias iniciais, né, as substâncias que são postas no início da reação, elas vão interagir entre si e, consequentemente, vão formar novas substâncias que denominamos de produtos. Nessas equações químicas, vocês podem encontrar também outras informações, indicando se ocorreu desprendimento de gás, o estado de agregação daquelas substâncias, se ocorreu formação de precipitado, se ocorreu na presença de luz, se necessitou de aquecimento, e tudo isso você vai perceber analisando os símbolos que aparecem nessa reação química. Por exemplo, nos estados de agregação, quando vem um G junto da substância, significa que aquela substância é um gás. V, vapor. L, líquido. S, sólido. C, cristal. Presença de moléculas ou íons em solução aquosa, bem representado pelo símbolo AQ. Quando vier essa setinha inclinada, indica que ocorreu desprendimento de gás. Quando vem essa setinha apontada para baixo, indica que ocorreu a formação de um precipitado. Quando vem este símbolo, né, esse delta, o triângulozinho, indica que é uma reação que ocorre por meio do aquecimento. E quando vem a letra grega lambda, significa que aquela reação ocorreu na presença de luz. E em vez de vir só uma setinha, também pode vir setas duplas. Essas setas duplas, elas indicam reações reversíveis. O que são essas reações reversíveis? São as reações que podem ocorrer nos dois sentidos, ou seja, dos reagentes para os produtos, como também dos produtos para os reagentes, certo? E nessas reações químicas, nessas equações químicas, é interessante também a gente compreender que elas precisam estar devidamente balanceadas, ou seja, a quantidade de átomos presente no reagente e no produto precisa estar em equilíbrio. Eu preciso ter a mesma quantidade de átomos no reagente e no produto. E isso a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir equilibrar essa reação por meio do balanceamento de equações que nós iremos ver adiante, certo? Esse balanceamento de equações são vários métodos, né, para você poder equilibrar essa reação química. Nós iremos ver o método algébrico e o método das tentativas. Mas antes de iniciar o balanceamento de equações, vamos compreender os dois termos, coeficiente e índice. Qual é a diferença entre esses dois termos e o que eles representam? Por exemplo, aqui eu tenho a molécula do sulfato de alumínio. Esse número que fica localizado antes dessa substância, esse número ele indica o coeficiente. E são esses valores que nós iremos encontrar quando estivermos fazendo o balanceamento de equação. Esse coeficiente, o que é que ele representa? O coeficiente, normalmente, ele representa o número de moléculas. Então, se eu perguntar quantas moléculas de sulfato de alumínio eu tenho nesse exemplo, então eu já sei que são 4 moléculas. Então, aqui eu tenho a presença de 4 moléculas. E o índice, o que ele representa? O índice, ó, são esses números menores que estão junto dos elementos. No caso aqui do alumínio, você tem índice 2. O enxofre, observa que no enxofre não apareceu índice. Quando não aparece, você sabe que aqui tem ele não vai aparecer, tá certo? No caso do oxigênio, 4.
esse índice ele vai indicar quantos átomos você tem presentes nessa molécula. Então, eu quero saber quantos átomos de alumínio, quantos átomos de enxofre e quantos átomos de oxigênio eu tenho presentes nessas 4 moléculas de sulfato de alumínio. Então, você observa que esse coeficiente ele vai servir para todos os elementos que aparecem nessa substância. Como assim? Aqui você tem o índice 2, certo? Você tem 2 átomos de alumínio. Isso se você tivesse apenas uma molécula de sulfato de alumínio. Mas aqui eu tenho quantas? 4. Então, esse coeficiente ele tem que ser multiplicado pelo número do índice para que você possa indicar corretamente a quantidade de átomos presente nessa substância. Então, você vai pegar 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 átomos de alumínio. E de enxofre? Agora, observa que o enxofre e o oxigênio, eles estão entre parênteses. E fora desse parênteses, eu tenho o número 3. Então, esse 3, ele pertence a todos os elementos que estão dentro do parêntese. Então, para determinar a quantidade de átomos de enxofre, primeiramente, você vai multiplicar o índice que está fora do parêntese, 3 vezes 1, que dá 3. Depois é que você vai multiplicar com o coeficiente, tá certo? Então, sempre que tiver parênteses, multiplica primeiro com o que está dentro, depois multiplica com o coeficiente. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Então, nós temos 12 átomos de enxofre. E oxigênio? Aí você vem aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Então, 12 vezes 4, 48. Então, nós temos 48 átomos de oxigênio nessas 4 moléculas de sulfato de enxofre, tá certo? Então, é bem tranquilo essa identificação. E é interessante vocês compreenderem esses termos coeficiente e índice para que vocês consigam efetuar corretamente os balanceamentos. Os balanceamentos, eles podem ser feitos, os que eu vou mostrar para vocês hoje, por 2 métodos, o algébrico e o das tentativas. O algébrico, ele é mais extenso, o das tentativas, ele é bem mais simples. Então, eu vou mostrar os 2 métodos para vocês. O importante é você aprender a balancear equação, não importa qual método você vai utilizar, tá bom? O método algébrico, ele diz que, primeiramente, você tem que determinar letras para substituir os valores que seriam os índices. Porque os coeficientes numa equação química, eles têm que ser sempre menores possíveis e inteiros, tá certo? Então, lembrem, você precisa encontrar sempre os menores números possíveis e esses números precisam ser inteiros. Tem reações que vocês vão encontrar números fracionários. Quando isso acontecer, você vai ter que tirar o MMC para tornar aquele valor inteiro, tá certo? Mas isso você só vai saber se precisa fazer ao final do seu balanceamento, quando começar a substituir nas equações. Então, o primeiro passo do método algébrico, você vai adicionar a letra no local que seria o coeficiente. Então, aqui, ó, seria o coeficiente, né? Antes da substância. Não sei que valor seria esse, então vou colocar A. Pulei o sinalzinho de adição, vou colocar outra letrinha, B. Pulou a setinha, outra letra, C. Pulei outro sinal de adição, outra letra, D. Então, nós temos aqui 4 coeficientes para descobrir. Então, o primeiro passo é esse. Qual é o segundo passo? Você vai separar todos os elementos químicos que apareceram nessa reação. Você só precisa olhar para o reagente. Por quê? Porque todos os elementos que aparecem no reagente, eles vão estar no produto também, só que organizados de outra forma, né? Formando novas substâncias, mas eles estão presentes aqui. Então, eu só preciso me preocupar em olhar para o reagente. Então, quais são os elementos que eu tenho no reagente? Eu tenho o carbono, que é o C, tenho o hidrogênio, que é o H, e tenho o oxigênio, que é o O. Pronto, tenho 3 elementos. Para cada elemento desse, você vai montar uma equação matemática, tá certo? E para você não confundir os índices, quando não está aparecendo, coloca logo um 1. É para não ter perigo de trocar. Pronto.
Se eu vou montar a equação para o carbono, só me interessa o carbono, então eu só vou olhar para onde tem carbono. Então, tá vendo, ó, que o carbono apareceu aqui. No exemplo anterior, eu disse que eu tenho que multiplicar o coeficiente pelos índices, não é isso? Para indicar a quantidade de átomos. Então, aqui, como eu não sei qual é o meu coeficiente, eu substituí pela letra A, eu tenho que multiplicar essa letra A pelo índice 2. Eu só vou olhar para o carbono por enquanto. Então, 2 vezes A, 2A. Observa que não tem mais carbono. Quando você pula essa setinha, ou seja, quando você sai do reagente e vai lá para o produto, essa setinha você vai substituir por uma igualdade. Então, tinha carbono aqui, coloquei aqui 2A. Passei lá para o produto, então vou colocar a igualdade. E, novamente, o carbono apareceu aqui. Então, 1 vezes C, C. Pronto, montei a equação do carbono. Agora, eu vou montar a equação do hidrogênio. Então, só interessa hidrogênio. Então, o hidrogênio ele apareceu aqui nessa primeira. Ó, então, você vai pegar 6 e multiplicar por A. Então, 6 vezes A dá 6A. Novamente, ó, não tem mais hidrogênio aqui, pulei a setinha, igual. O hidrogênio ele apareceu agora ó, lá no produto onde tem o D. Então, nós temos aqui 2 vezes D. Então, vai ficar 2D. Agora, vamos para o oxigênio. Observa que o oxigênio ele apareceu em todas as substâncias. Então, significa dizer que a equação do oxigênio vai apresentar todas essas letrinhas, A, B, C e D. Então, nessa primeira substância, 1 vezes A dá A. Então, você vai colocar o A aqui. Então, você tem A. Pulei o sinalzinho de adição, então vou colocar aqui mais. Apareceu o oxigênio também onde tem o B. Então, 2 vezes B, 2B. Pulou a setinha? Igual. O oxigênio também apareceu onde tem o C. Então, nós temos aqui 2 vezes C. Então, vou colocar 2C. Pulou novamente o sinalzinho de adição, então, mais. Sempre a substância numa equação química, ela vai ser separada da outra pelo sinal de adição, tá certo? Então, aqui você tem 1 vezes D, que dá D. Pronto. Depois que eu monto as equações, eu vou encontrar as letras A, B, C e D. Mas, lógico que para mim encontrar as letras A, B, C e D, eu preciso conhecer o valor de pelo menos uma dessas variáveis, não é isso? Então, você vai atribuir para a letra A, ou seja, para o coeficiente A, o valor 1. Então, sempre você vai começar com A igual a 1. E vai substituindo nas outras equações, tá bom? Isso que é regra. A igual a 1. Esse A igual a 1, ele só sofre alteração se por acaso, ao final do seu cálculo, você tirar o MMC. Se por acaso encontrar valor fracionário, tá bom? Então, em qual equação dessa eu vou substituir o valor de A? Eu posso substituir nessa primeira? Posso, porque aqui eu tenho 2 vezes A igual a C. Ou seja, eu só tenho a variável A e a variável C. Se eu já sei o valor do A, eu posso encontrar o C. Então, vamos substituir na do carbono. A equaçãozinha do carbono, 2A igual a C. E eu sei que o valor do A é 1. Então, 2 vezes 1 igual a C. 2 vezes 1, 2. Então, eu já sei que C é igual a 2. Então, já encontrei outro coeficiente. Encontrei o coeficiente A e encontrei o coeficiente C. Não precisa encontrar na ordem, tá? A, B, C e D. Você tem que encontrar os 4, não importa a ordem. Posso substituir nessa segunda equação 6A igual a 2D? Posso, porque eu sei o valor do A, então dá para me encontrar o valor do D. Então, eu vou substituir nessa equação do hidrogênio. 6A igual a 2D. O A vale quanto? 1.
Então, igual a 2D, repete. 6 vezes 1, 6. Repete 2D. Então, nós temos aqui D igual a 6, que está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2. Então, aqui nós temos 3. Encontramos o valor de D. Então, está faltando somente o valor do B. E o B eu posso encontrar por essa última equação. Então, é só substituir. Valor do A, 1. 2B, repito, que é o que eu estou procurando. O C foi 2, né? Então, 2 vezes 2. E o D, nós encontramos quanto? 3. Então, vamos resolver. 1 mais 2B igual 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, 2B vai ser igual. O 1 que está positivo vem para cá negativo. Então, fica 7 menos 1. Então, 2B igual 7 menos 1, 6. B vai ser igual a 6 dividido para 2. Então, B vai ser igual a 3. Então, nessa equação, como vocês observam, encontramos todos os valores inteiros. Então, não vou precisar tirar o MMC, tá bom? Nesse caso aqui, no caso, você só vai tirar o MMC se os valores eles forem fracionários. Depois que você encontrou, é só colocar na ordem. O valor do A, o valor do B, do C e do D. O valor do A, 1, valor do B, 3, valor do C, 2 e valor do D, 3. Se você quiser conferir se seu cálculo está correto, você vem aqui na equação, substitui os valores que você encontrou. O caso do A foi 1, o B, 3, o C, 2 e o D, 3. E vai verificar se está equilibrada, porque nós vimos que o balanceamento, o objetivo, é igualar a quantidade de átomos que eu tenho no reagente com a quantidade de átomos que eu tenho no produto. Antes do balanceamento, você tinha quantos carbonos aqui no reagente? Ó, só 2. E lá no produto? 1. Então, está desigual. Então, o objetivo é igualar essas quantidades. Agora, vamos verificar se ficou igual. Ó, quantos carbonos eu tenho agora? Vou multiplicar o coeficiente pelo índice. 1 vezes 2, 2. Fiquei com 2 carbonos. Aí vai lá para o produto. 2 vezes 1, 2. Carbono está ok. Hidrogênio, 1 vezes 6, 6. E aqui, 3 vezes 2, 6. Então, está igual também. Agora, o oxigênio. Quantos oxigênios nós temos aqui no reagente? Nessa primeira substância, 1 vezes 1 dá 1. Então, eu tenho 1 oxigênio nessa primeira substância. Mas, aí quantos eu tenho na segunda? 3 vezes 2, 6. No total, eu tenho 7 oxigênios no reagente. Agora, lá no produto, vamos verificar. Preciso de 7 também para ficar correto. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. E 4 mais 3, 7. Ou seja, está a mesma quantidade, ó, 7 no reagente, 7 no produto. Então, o balanceamento de equações é encerrado. Então, está correto, tá bom? Então, esse é o objetivo do balanceamento, é equilibrar a quantidade de átomos no reagente e no produto. Agora, nós iremos ver o método das tentativas. Embora seja das tentativas, não significa dizer que você vai ter que ficar tentando aleatoriamente encontrar esses valores, não. Tem algumas regras, né, para você determinar os coeficientes pelo método das tentativas. Um deles diz que você tem que colocar o coeficiente 1 na substância que tem a maior quantidade de átomos e tomar ela como referência. Ou você pode também escolher aquele elemento que não se repete muitas vezes. Aquele que está aparecendo só uma vez no reagente e só uma vez no produto. Por exemplo, qual é o que eu já sei que eu não posso começar por ele? O oxigênio. Porque o oxigênio, se você observar, ele apareceu em todas as substâncias. Não tem como você começar pelo oxigênio. Poderia começar pelo alumínio? Poderia. Porque o alumínio apareceu uma vez aqui, ó, e outra vez lá no produto. Então, eu poderia começar com ele, tá bom? Mas vamos iniciar esse método das tentativas.
usando a regra que eu devo colocar o coeficiente 1 na substância que tem maior quantidade de átomos. Como vocês podem ver, a que tem maior quantidade de átomos é essa depois da seta. Como vocês podem ver, ela tem a maior quantidade de átomos, tá certo? De todas as que apareceram. Então, aqui você vai colocar o coeficiente 1 e usa ela como referência, tá bom? Agora eu vou começar balanceando por qual elemento? Como eu mostrei para vocês, eu posso começar pelo alumínio, porque ele só está aparecendo nessa substância e nessa no produto. Como eu coloquei 1 aqui, eu fiquei com quantos alumínios? Multiplico o coeficiente pelo índice. 1 vezes 2, 2. Fiquei com 2 alumínios. E aqui nessa substância eu tenho 1. Que número eu devo colocar aqui na frente, no coeficiente, que eu multiplique por 1 e meu resultado seja 2? O próprio 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Eu balanceei. Então, esse 2 ele serve para todos esses elementos. Agora, qual é o outro elemento que eu posso balancear? Você observa que o enxofre ele também só apareceu nessa e nessa substância. Aqui eu já sei, né, que é 1, então eu posso usar ela como referência. O enxofre está dentro do parênteses, embora não apareça índice, aqui eu sei que é 1. Esse 3 que está fora, como eu já mostrei para vocês, ele tem que multiplicar o que está dentro, depois multiplica pelo o coeficiente. Então, 3 vezes 1, 3. 3 multiplicado por 1, 3. Beleza, tenho 3 enxofres. Preciso de 3 enxofres aqui também. Aqui eu tenho 1. Então, que número eu devo colocar no coeficiente que multiplicado por 1, o resultado seja 3? O próprio 3. 3 vezes 1, 3. Agora, falta só essa última molécula. Nessa última molécula, no caso da molécula de água, tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Eu escolho se eu balanceio pelo hidrogênio ou se eu balanceio pelo oxigênio. Tanto faz. Só que você vai procurar aquele que seja mais fácil para você. Como o oxigênio está aparecendo em todas as substâncias, é mais difícil balancear por ele. Então, vamos balancear pelo hidrogênio, que aparece menos vezes. Então, nessa molécula, eu tenho quantos hidrogênios? Ó, 3 vezes 2, 6. Então, só nessa molécula eu tenho 6. Nessa outra, aqui tem 1. E como ele está entre parênteses, eu tenho que multiplicar por esse 3. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, 6 mais 6, 12. Tenho 12 hidrogênios no reagente. E lá no produto? Você observa que aqui já tem 2. Então, que número eu multiplico por 2 que dá 12? 6. Pronto. E automaticamente, o oxigênio ele já fica balanceado. Você observa que eu fiquei com quantos oxigênios? Ó, vamos só analisar a quantidade de oxigênios. Nessa primeira molécula, 4 vezes 3, 12. Aqui eu tenho 12. Nessa outra, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 12 mais 6, 18. 3 vezes 4, 12. 12 multiplicado por 1, 12. E na molécula de água, 6 vezes 1, 6. E 12 mais 6, 18. Então, está equilibrada a quantidade de oxigênios, tá bom? Então, as questões, ela pode vir pedindo para vocês só balancear, ou ainda pode vir pedindo a soma dos coeficientes estequiométricos. Quando vier pedindo a soma dos coeficientes estequiométricos, depois do balanceamento, basta você somar todos os coeficientes que você encontrou. Então, aqui nós encontramos 3, 2, 1 e 6. Então, basta somar 3 mais 2 mais 1 mais 6. 3 mais 2, 5. 5 e 1, 6. 6 mais 6, 12. Então, a soma dos coeficientes estequiométricos é igual a 12. Então, esse é o método das tentativas. Então, bem tranquilo. Mostrei para vocês método algébrico, método das tentativas. O importante é você aprender a balancear a equação, seja pelo método das tentativas ou seja pelo método algébrico, tanto faz, tá bom? Vamos fazer aqui só esse exemplo, né, para a gente finalizar a aula.
Ó, determine a soma dos coeficientes estequiométricos da reação abaixo. Vamos fazer essa equação pelas tentativas. Quem tem mais átomos? Essa primeira. Então, vou colocar o coeficiente 1. E vou utilizar ela como base. Vamos balancear o carbono, porque ele apareceu uma vez aqui, ó, e outra vez aqui. Então, posso começar com ele. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1 vezes 5, 5. Aqui eu só tenho 1. Então, vou multiplicar esse 1 por 5 para ficar equilibrado. Agora, vamos para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Por que eu vou para o hidrogênio? Porque como eu coloquei coeficiente 1 aqui, eu posso utilizar todos os elementos que estão aqui, porque eu já sei a quantidade de átomos, tá certo? Então, 10 vezes 1, 10. Então, preciso de 10 hidrogênios aqui também. Se eu já tenho 2, vou multiplicar esse 2 por 5. 5 vezes 2, 10. Agora, falta o oxigênio aqui no reagente. Então, você observa que lá no produto, onde o oxigênio apareceu, ó, já encontrei as quantidades, tá? É só multiplicar. 5 vezes 2, que dá 10. 5 vezes 1, 5. Então, 10 mais 5, 15. Temos 15 oxigênios. Preciso de 15 oxigênios aqui no reagente. Eu tenho que colocar um número aqui na frente que multiplicado por 2 dê 15. Aí vocês perguntam, tem algum número inteiro que eu multiplique por 2 e o resultado seja 15? Não, não tem, né? Não tem número inteiro. Então, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou pegar e vou deixar em forma de fração. Então, esse 15, eu vou deixar ele aqui dividido por 2. 15 dividido por 2. Porque eu sei que o resultado que eu multiplico, aliás, que o valor multiplicado por 2 para dar 15 é 7,5, não é isso? Então, eu vou deixar esse 7,5 em forma de fração, que é 15 sobre 2. Né? Vou pegar o valor que tem aqui e dividir pelo índice. Então, deixo em forma de fração. Como eu disse para vocês no início, os coeficientes, eles devem ser os menores possíveis e inteiros, não é isso? Então, eu vou ter que tirar o MMC. Vou ter que tirar o MMC entre todos os coeficientes que eu encontrei, que foi o 1, 15 sobre 2, 5 e 5. Aqui embaixo, nós sabemos que tem 1. Então, qual é o MMC entre 1 e 2? Bem óbvio, né? 2. O MMC que vocês vão tirar aqui nos balanceamentos sempre vão ser simples desse jeito, tá bom? Sempre vão ser valores bem pequenos. Então, o MMC entre 1 e 2, eu já sei que é 2. Depois que você descobre o MMC, você vai dividir esse valor pelo número que está embaixo. O resultado dessa divisão, você vai multiplicar pelo que está em cima. Então, 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, o novo coeficiente passa a ser 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 15, 15. Então, passa a ser 15. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então, esses são os novos coeficientes dessa equação. 2, 15, 10 e 10. Você só vai precisar tirar o MMC quando você tiver valores fracionários, tá bom? E se você quiser conferir para saber se seu cálculo está correto, basta você substituir na equação, como eu já mostrei para vocês. Então, aqui os novos valores são esses, ó. 2, 15, 10 e 10. Vamos conferir. Fiquei com quantos carbonos? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. Tá ok o carbono. O hidrogênio, 2 vezes 10, 20. 10 vezes 2, 20. O oxigênio, 15 vezes 2, 30. Aí vai lá para o produto. 10 vezes 2, 20.
10 vezes 1, 10. E 20 mais 10, 30. Então, está correto o balanceamento. E aqui pede, ó, determine a soma dos coeficientes estequiométricos. Então, basta você somar, né, os valores que você acabou de encontrar. Então, você soma aqui, ó, 10 mais 10, 20. 20 mais 15, 35. 35 mais 2, 37. Então, a soma dos coeficientes estequiométricos é 37. Então, bem simples, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.